São poucos que entrarão por essa porta. Por quê, irmão? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Como diz na carta de Romanos capítulo 12, rogo-vos, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentais vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, irmão. Que até a igreja de Jesus aí, irmão, levanta a mão para ele e glorifica o nome do Senhor que ele merece. A palavra diz, irmão, seja santo porque eu sou santo em toda maneira de viver. Louvado seja Deus. E para ser santo, irmão, tem que abandonar o pecado, tem que abandonar o mundo, louvado seja Deus, tem que abandonar as más práticas, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós notamos, irmão, que ultimamente o mundo tem invadido a casa do Senhor. Irmão, o que era pecado agora não é pecado mais. A porta, irmão, está ficando larga, mas Jesus falou, irmão, que a porta era estreita. Louvado seja Deus, porque as coisas de Deus, irmão, não tem comunhão com as coisas de Satanás. O diabo, irmão, tem enganado a muitos. A palavra diz, irmão, acautelai dos falsos profetas, que vem até a voz vestido como ovelha, mas no fundo são lobos devoradores. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos contemplar, mano, esse evangelho aí. Louvado seja Deus. Pregadores, irmão, que não tem vergonha na cara, cobrando para pregar a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Pregadores mercenários, irmão, que só quer devorar a lã das almas. Louvado seja Deus. A lã da ovelha, irmão. Mas o que Jesus quer, irmão, é a salvação e a vida eterna do povo. Louvado seja Deus. Deus quer santificação, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer consagração. Deus quer prumo. Deus quer a vida no altar, irmão. Glorifica a Deus que Ele merece. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje pode tudo, irmão. Louvado seja Deus. Antigamente, irmão, louvado seja o nome do Senhor, era santidade total. Mas tem ideia, não tem nada contra não, irmão. Louvado seja Deus. Eu lembro, irmão, que não podia nem beber água em cima do altar. Louvado seja o nome do Senhor. A coisa, irmão, era um pouco de exagero, irmão, mas era pro bem. Era um exagero, mas era pro bem. Era uma forma de não deixar, irmão, o pecado invadir a igreja. Sabe por quê, irmão? Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. O que tem que atrapalha, irmão? O que tem? O que tem? Aí vai entrando ali, vai entrando cá, quando você vai ver, irmão, a igreja do Senhor está morta. Ela está fria. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Não estou aqui, irmão, para pegar costume, não. Mas a palavra do Senhor diz, irmão, que Ele quer santificação também no corpo. Você sabe por quê, meu irmão? Como é que o corpo vai ser transformado num corpo de glória no dia do Senhor? Se o corpo, louvado seja Deus, estiver fazendo a vontade do inimigo, estiver fazendo a vontade das trevas, louvado seja Deus. E outra coisa, irmão, o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo, e não se mistura, irmão. Deus, Ele quer qualidade. Deus, Ele não quer quantidade, irmão. Deus quer santidade. Levanta a tua mão para o céu agora, porque Satanás não gosta dessa palavra. Louvado seja Deus. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir para tentar os que habitam na terra. E a tentação chegou, irmão. Note bem, irmão, a tentação chegou, não chegou? Reparou quantos estão caindo? Porque não está resistindo o quê? A tentação. Porque não está guardando a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz, irmão, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Louvado seja Deus. E hoje, irmão, louvado seja o nome do Senhor, muitos, irmão, só querem pregar a prosperidade. Mas Jesus falou o que, irmão? Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e aquele que não quer será o quê? Condenado. O verdadeiro evangelho do Senhor, irmão,
de Jesus, meu irmão? Lembra de Jesus, meu irmão? Nas ruas de Jerusalém, o chicote batia, o chicote entrava na cara do Senhor, mas Jesus não desistiu de nós, louvado seja Deus. O homem batia sem misericórdia, irmão, e ele levava aquela cruz. Chegou o momento que ele estava aguentando, apareceu o sirineu, que representava o Espírito da verdade. Não está conseguindo carregar sua cruz, não, irmão? Peça o Espírito Santo, o aparáculo divino, o Consolador, louvado seja Deus. Infelizmente, irmão, muitos estão sendo enganados. A prova dentro da palavra que Jesus disse, irmão: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então esses muitos estão sendo o quê? Enganados. Esses poucos são os de Jesus, louvado seja Deus. Muitos não querem mais submeter a palavra de Deus, irmão, louvado seja o nome do Senhor. Muitos já não querem mais orar, buscar o Senhor, como a palavra do Senhor diz, irmão: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar o teu nome enquanto ele está perto. Busca a Deus enquanto ele está perto, irmão, porque a trombeta vai soar e o Filho do Homem vai arrebatar a igreja da terra. Quem cresce e bate palma, glorifica a Deus, é uma caridade. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Chega a dizer ainda: veja bem, não negaste o meu nome e guardaste a minha palavra. Esse irmão aí, irmão, cabelinho branquinho, sofrendo, prova no meio da família, prova com o neto, prova com o filho, prova com a família, mas está ali, ó, guardando a palavra do Senhor. É chamada de quadrada, é chamada, louvado seja o nome do Senhor, de antiquadra, mas está ali, ó, não nega a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E muitos, irmão, o diabo tem entrado na igreja, um sapatinho de algodão, na vaidade. Não é só vaidade física, não, irmão, é vaidade pessoal também. Pregadores só vão notar como se fosse a estrela, irmão, mas a estrela não conheço, é a resplandecente da manhã, que é Jesus de Nazaré, irmão. Levanta a mão para ele e glorifica a Deus, que ele merece. Louvado seja Deus. Não dou muito evangelho, irmão, louvado seja Deus, mas a palavra do Senhor não muda. Ele mesmo diz, irmão: eu sou o mesmo Deus ontem, hoje e serei o mesmo Deus eternamente. Louvado seja Deus. Eu peço aos irmãos da irmão, fica firme, não dê ouvido, louvado seja Deus, as coisas do mundo. Porque eu sei, irmão, que eu já fui novo. Os jovens gostam muito de novidade, louvado seja Deus. Mas fica firme no Senhor Jesus, irmão, fazendo a obra de Deus, que Deus não tem promessa para você aqui e lá no céu. Louvado seja Deus. Não troque, louvado seja Deus, a sua coroa por qualquer coisa, não. Abraça a obra de Deus, ora, busca a Deus, irmão, que Deus vai dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa bem, voltando para o texto, diz a palavra: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são. Judeus significa filho de Deus. Aqueles que se dizem filho de Deus, como os fariseus, é verdade, que Jesus pregava e rebatia o que Jesus falava, louvado seja Deus. E hoje em dia, acontece na casa de Deus, irmão, muitos não querem deixar, não querem fazer a obra, não querem deixar também quem quer fazer a obra. Esse diz filho de Deus. Mas a palavra do Senhor está dizendo o quê? Diz a palavra: mas não são mais, mentem. Filho de Deus, coisa nenhuma. E vem de ajudar o jovem, vem ajudar esse irmão, mas tem matado, até mesmo em cima do altar, com a palavra de Deus, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus, irmão, ele está deixando uma promessa para aqueles que são fiéis à tua palavra. Louvado seja Deus. Bate palmas para Jesus, irmão, que ele merece. Ele diz: eis que o farei, e vem e adore prostrado a teus pés, e sabe que eu
te amo. Como que vai ser isso aí? Jesus, ele vem. A palavra diz que os mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiverem aqui se encontrarão com o Senhor na nuvem do céu. Depois, louvado seja Deus, virá a grande tribulação, o anticristo aparecerá, enganando a humanidade, louvado seja Deus. E lá no final desse processo, Jesus, ele vai voltar. Ao primeiro Jesus veio uma vez, que nasceu, louvado seja. Depois ele vai vir, e não pela segunda vez, que é o arrebatamento do Espírito Santo para arrebatar a igreja. Depois Jesus vai vir pela terceira vez, para julgar a terra com vara de ferro, louvado seja Deus. E nós sabemos, irmão, que essa igreja vai voltar com Jesus para julgar a terra. Por isso que ele está dizendo a palavra, irmão, bate palmas para ele que ele merece. Eis que farei que venha agora e prostrado aos teus pés, e saiba que eu te amo. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Nós estamos no princípio das dores. Passou do princípio da dor, irmão. Como chegando quase na grande tribulação. Mas, irmão, antes de entrar na grande tribulação, Jesus vai arrebatar a igreja. Louvado. Mas, irmão, não deixamos de viver o período de tentação. Muitas vezes, irmão, muitos desanimam. Vou parar, não vou. Desanima, irmão, mas não desanima não, irmão. Resiste à tentação. Diz a palavra, irmão, resistiu o diabo, sujeitados a Deus, resistiu o diabo, que ele fugirá de vós. E o diabo está querendo tirar muito da igreja de Deus, irmão. É tempo, irmão, de pregar o quê? Fala aí, irmãos. Jesus está voltando, irmãos. O que nós pregamos, louvado seja Deus? Certa vez, louvado seja o nome do Senhor, Jesus olhou para Pedro, tu vai com ele, para onde nós iremos, Senhor? Só tu tem a palavra da salvação, só tu tem a palavra da vida eterna, irmão. O que prevalece é o pregador lá, irmão. O que prevalece é o livro santo do Senhor. Glorifica a Deus, irmão, bate palma para essa palavra de Deus. Ele merece, louvado seja o nome do Senhor. E ele diz: eis que vem. Olha, ele disse não, ele diz, é presente. Eis que veio sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua. Vai se perguntar, irmão, o que você tem? Fala aí, Vasco, o que você tem? O que nós temos, louvado seja Deus, irmãos? Guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. O que você tem é o Espírito de Deus. Se você perder, você não pode subir com o Senhor Jesus, irmão. Louvado seja Deus. Significa o quê, irmão? Que também existe uma coroa preparada para cada um de nós. E como é que está as pedrinhas nessa coroa? Louvado seja Deus. Essas pedras, irmão, representam a obra de Deus. Será que tudo é feito a obra do Senhor? Louvado seja Deus. Ou mesmo, irmão, será que tudo tem uma coroa? Louvado seja Deus. Porque a palavra do Senhor diz, irmão: quem crê e for batizado será salvo e terá a coroa. Quem não crê será o quê? Condenado para as trevas exteriores, aonde o bicho nunca morre. E aonde é o quê, irmão? Ranger de dentes. Viu? E Satanás, irmão, diz a palavra que ele fica rodando como um leão bravo, tentando tragar a sua vida. Primeiro ele traga a sua vida espiritual, depois, irmão, ele traga a sua alma e leva. Pode ver o que está acontecendo aí fora, irmão. A palavra do Senhor diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. O que está acontecendo aí fora? Diz aí, irmão. Mas Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. E muitas vidas, irmão, estão sofrendo. Louvado seja Deus. E Deus não está mostrando o caminho. Louvado seja Deus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A palavra diz, irmão: não se turbe o vosso coração. Credes
Para onde eu estiver, estivais vós também. Viu? É a promessa de Jesus, irmão. Quem falou não foi qualquer um, não, foi Ele. Ele é verdadeiro, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Bate palma, glorifica a Deus. Ele chega a dizer aí, ao que vencer, ao que vencer. Só vence, irmão, quem está com Jesus. Quem está escrito no livro da vida. A palavra diz, ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Está vendo isso aqui, ó? Coluna, não é? Também é coluna, não é aqui, irmão? Não é verdade? Tem as vigas também que seguram o templo. Se tirar, irmão, a coluna ali, se tirar as vigas aqui, o que vai acontecer com a casa, irmão? Ela vai cair. A casa é edificada sobre a areia, mas a casa é edificada sobre a rocha, irmão. Ela é firme com Jesus, irmão. E Jesus está prometendo fazer você coluna no templo de Deus. Que coisa grande, irmão. Você e eu, coluna no templo de Deus, coluna no céu, irmão. Olha que coisa grande. Olha como as vidas estão perdendo, irmão, a oportunidade de ter a salvação e morar com Jesus para sempre. Louvado seja Deus. O diabo, ele é mentiroso, ele oferece as coisas do mundo. Olhou para Jesus e falou assim: te darei todo esse mundo e tu me adorarás. Jesus olhou para ele: somente o Senhor teu Deus servirás, e só Ele o que? Adorarás. Já tentou enganar Jesus, irmão. Veja bem, irmão, o diabo tentou enganar Jesus. Imagine nós. E Jesus está prometendo o quê? Fazer você coluna no templo de Deus. Coluna, irmão, é algo firme, algo que não cai, e é algo também que segura. Além de ser algo firme, algo que não cai, ele segura. Significa o que, irmão? Jesus está prometendo fazer você algo forte no céu. Aleluia, Jesus. Não sabemos o mistério, irmão. Sabemos que a terça parte dos anjos foram enganadas. Eu não sei qual é o plano que Jesus tem conosco na vida eterna. Sabemos que vamos morar com Ele, mas não sabemos o plano que Ele vai fazer conosco lá. Louvado. O que não está na palavra não posso falar, mas eu tenho certeza que Jesus tem coisa grande para mim e para você no céu. Quem crê assim, não levanta a mão para o céu e bate palmas. Glorifique o nome do Senhor, porque Ele merece. Louvado seja o Senhor. Veja bem, diz a palavra: ao que vencer farei como o templo de Deus, e dele nunca sairá. Ó. E escreverei sobre ele o nome do meu. Jesus vai escrever, irmão, o nome dele em você. Olha aqui, a palavra está dizendo, irmão.